Bom dia, bom dia, bom dia! Glória a Deus, estamos aqui iniciando mais um Bom Dia Canaã para a glória do Senhor. Estamos aí iniciando um feriado prolongado, é isso mesmo. E eu desejo a todos vocês um final de semana abençoado aí para a glória do Senhor. Você que viajou, né? Está em viagem, está nos acompanhando, que Deus abençoe, te dê dias de descanso, juntamente com a sua família, amigos, irmãos aí, né? Aonde você estiver, que Deus possa abençoar a sua vida. E você que não foi viajar, né, por motivos extras, que Deus te abençoe e nos acompanhe aqui para a glória do Senhor Jesus Cristo neste dia também. Você que está aí na sua casa, nos seus afazeres, no seu trabalho, é bom demais estarmos aqui reunidos juntos, né, nesta conexão aqui do Bom Dia Canaã. Quero dar o meu bom dia ao Ederson, Naldo nos bastidores aí, sempre presentes, né, na nossa semana, no nosso bom dia. É um prazer estar aqui em mais um programa com vocês, meninos. E a ela, que é a nossa convidada de hoje, pastora Vicentina, que Deus abençoe a sua vida para a glória do Senhor Jesus Cristo, tá bom, pastora? E você, meu irmão, que não faz parte das nossas redes sociais, se inscreva lá no nosso YouTube, na nossa página, que você possa aí fazer parte desta bênção de Deus que Deus tem colocado em nossas vidas, que é o YouTube. É através dele que nós temos as nossas programações ao vivo e você pode fazer parte disso se inscrevendo, tá? E todas as vezes que nós realizarmos uma programação, seja ela gravada ou ao vivo, você receberá a notificação aí no seu celular para nos acompanhar, tá bom? Então se inscreva e faça parte. Nós temos o Instagram também, a nossa página oficial aí da nossa Igreja Evangélica Canaã, que você pode fazer a parte também, que ali você vai ver todas as atividades semanais, programações semanais aí para a sua vida, a edificação da sua vida, em o nome de Jesus Cristo. Tá bom? Que Deus abençoe e fica ligadinho conosco, não saia antes da bênção apostólica, tá bom? Pastora Vicentina, mais uma vez, bom dia, seja muito bem-vinda, a casa é sua. Deus abençoe. Como estamos? Eu sei Amém. que a senhora está aí em Pindamonhangaba neste momento, né? Sim, Já se preparando aí para este final estamos. de semana abençoado. E como que a senhora está, pastor Manuel? Deus abençoe. Glória a Deus. Eu saúdo a todos com a doce paz, Senhor Jesus. Amém. Estamos aqui em Pindamonhangaba, né? Chegamos ontem para fazermos a obra do Senhor. Verdade. Graças a Deus, o pastor, irmão, voltou o apetite, né? Já engordou mais de 2 quilos. Amém. E nós estamos na caminhada e eu creio na vitória. O Senhor já deu a vitória em nome de Jesus. Foi um vento que passou e esse vento, quando passa, meu irmão, se você não estiver firme, você cai. Mas Verdade. nós temos um Deus que sustenta a nossa vida, não é verdade? Os dias maus chegam, os dias difíceis vêm, mas o importante é que Jesus está no barco. E ele estando, vai É tudo verdade. bem. Eu É saúdo isso a aí. todos, né? Presbítero Júnior, Deus te abençoe. Nossos irmãos estão na mídia, o Ederson, nosso irmão, ó, esqueci o nome do irmão, misericórdia. É o Ederson e Ederson, Naldo. irmão. Oh, Naldo, meu Deus. Irmão Naldo. Ô, irmão Naldo, Deus abençoe. Vocês são muito importantes nesse é trabalho, né, verdade. não? E estamos aqui para falar do amor, da graça e daquilo que Jesus Amém. tem para cada um de nós. Amém? Um beijo no Amém, coração. Eu pastora. agradeço meus pastores, nossos irmãos que trabalham no Bom Dia Canaã. Deus te abençoe, viu, irmão Júnior? Deus Amém. abençoe ricamente a sua vida e que sustente você a cada dia, em nome de Jesus. E todos os meus irmãos que estão nessa obra, em nome de Jesus. Amém? Amém, pastora Vicentina, é um prazer te receber, né? Graças a Deus, Amém. feliz pela notícia, né, do pastor Manuel, que tem sido bênção de Deus. Aliás, vocês, né, têm sido bênção de Deus para a nossa igreja, né, na frente desta congregação que eu creio que vai crescer para a glória do nome de Em nome Jesus de Cristo, Jesus. né? E eu aprendi, pastora Vicentina, um louvor que é muito, Amém. mas muito antigo, né, na escola dominical. Com Cristo no barco tudo vai Tudo muito vai bem. muito bem, Vai muito vai muito bem, bem, vai muito vai bem. muito bem. E é isso, né? Com Cristo no barco, tudo vai muito Vai tudo bem, bem. graças a Deus. E é isso aí. Amém. Meus irmãos e Glória a irmãs, Deus. dando continuação aqui ao Bom Dia Canaã dessa sexta-feira, eu quero aqui avisar que neste final de semana, né, independente deste feriado prolongado, as atividades estão normais,
culto, normalmente o culto da família no domingo às 10 horas da manhã, e na segunda-feira o culto do Espírito Santo às 19h30, tá bom? Então venha, compareça, traga sua família, se você não foi viajar, venha cultuar a Deus juntamente conosco para a glória do Senhor Jesus Cristo. E eu quero reforçar aqui também os horários dos cultos, né, que são realizados na nossa congregação aí em Pindamonhangaba, todas as quintas-feiras às 19h30 e aos domingos às 19 horas. A nossa congregação de Pindamonhangaba está situada na Avenida Jataí, número 11, no bairro Goiabal, em Pindamonhangaba. Ali você vai encontrar quem? Pastor Manuel e pastora Vicentina, te aguardando ali para cultuar ao Senhor Jesus Cristo. Amém. Então não fique de fora, você que mora pela região aí, né, vizinha de Pindamonhangaba, em Pindamonhangaba, será um prazer eles te receber ali para cultuar ao Senhor Jesus Cristo. Esta obra que está ali já há um bom tempo, eu não lembro quanto tempo mais ou menos vocês estão ali. Eita, irmão, começou na roça e agora que está na cidade, né? Há mais de 5 graças anos, a irmão. Deus. Olha aí, que bênção. 5 anos, meus irmãos. Então venha, você que está desigrejado, procurando, né, uma igreja para cultuar ao Senhor, tem ali a congregação da Igreja Evangélica Canaã, na Avenida Jataí, número 11, no bairro Goiabal, tá bom? Que Deus abençoe a todos vocês e vamos de louvor agora para a nossa edificação espiritual. E já, né, iniciando este final de semana com um louvor que tem por título Agradeço. Então, agradeço pela vida, pela tua história, meu irmão. Agradeça por tudo e principalmente com Cristo no seu barco, tudo vai muito bem. Fique com este louvor para a sua edificação e logo após ele voltaremos e já transmitiremos a palavra do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Aleluia! Quem aqui tem motivos para ser grato a Deus? Levante a sua mão, adore conosco nessa noite, agradeça a Ele por tudo o que Ele tem feito por nós. O que fazer por todo o bem que já nos foi dado e a graça que nos tem alcançado? Bem sei, não mereci o que escolher, viver ou reclamar insistente. O hoje é um novo presente, vou reconhecer um grande amor. Declare para Ele nessa noite. Oh, Espírito de Deus, Tu és fiel. Cante para Ele, vai. Agradeço pela vida, pelo sol que a cada novo dia brilha, pela mesa o partido, o pão, a comunhão. Eu agradeço. Levante a sua mão nessa noite. Declare para Ele o tamanho da sua gratidão. Não pelo que Ele faz, mas sim pelo que Ele é na sua vida. Aleluia! O que fazer por todo o bem que já nos foi dado e a graça que nos tem alcançado? Bem sei, não mereci o que escolher, viver ou reclamar insistente. O hoje é um novo presente, vou reconhecer. Oh, Jesus, Tu és tão grande. Declare com a sua alma para Ele nessa noite. Obrigado, Jesus, obrigado. Nós te louvamos
fazer o bem. Eu agradeço e por tudo bem que só Ele faz, só Ele faz. Agradeço pela vida, pelo sol que a cada novo dia brilha. Mesa o batido com a comunhão. Eu agradeço. Todo mundo com as palmas agora agradecendo. Agradeço pela vida, pelo sol que a cada novo dia brilha. Pela mesa o batido, pão a comunhão. Eu agradeço. Eu agradeço. Amém, aleluia. Glória a Deus por esse louvor abençoado. E é isso, meus irmãos. Temos que ser gratos todos os dias da nossa vida, né? Agradecermos ao Senhor por tudo, né? Pelas lutas também, pelas bênçãos do Senhor que Ele tem nos concedido. E é isso, tá bom? Que Deus falou, né? Eu creio que Deus falou ao teu coração nesta manhã e você possa aí já estar agradecendo antes de receber a palavra do Senhor, né? Porque agora vamos recebê-la antes da profecia, né? Que é a melhor parte do Bom Dia Canaã, não né, menosprezando né, os outros né, momentos que nós temos aqui, de darmos o bom dia, de ouvirmos um louvor, mas a melhor parte é a palavra do Senhor. Ela é o nosso guia, nosso livro de regra e prática, e eu creio que Deus irá usar a vida da tua serva para falar conosco nesta manhã. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te louvar, ó Pai, e crer no poder do teu poder, que a cada dia, ó Senhor, tem se mostrado poderoso em nossas vidas. E eu quero, Senhor, agora te pedir uma bênção especial sobre a vida da pastora Vicentina, que ela possa ser um instrumento nas tuas mãos para transmitir aquilo que o Senhor já colocou no seu coração para as nossas vidas. Abençoa ela, abençoa o pastor Manuel, a sua saúde, Senhor. Abençoa a congregação de Pindamonhangaba, que eles estão aí, Senhor, à frente deste trabalho maravilhoso que o Senhor concedeu a eles, ó Pai, de estar trabalhando nesta cidade, Senhor. Que eles possam ser sal e luz desta terra, em nome de Jesus, e que vidas possam ser transformadas, renovadas e salvas pelo poder, ó Pai, do trabalho que eles estão falando ali, Senhor, do teu santo nome. Fala conosco nesta manhã, Senhor. Abençoa todos que estão aqui, Senhor, nos acompanhando, conectados conosco neste feriado, Senhor. Dia que o Senhor fez e dia que o Senhor está abençoando as nossas vidas através da tua palavra, Senhor. Usa a tua filha para louvor, glória e honra do teu santo nome. Aleluia. Amém e amém. Pastora Vicentina, amém. Na liberdade glória do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Mais uma vez, grata a Deus por tudo. Estamos aqui no Bom Dia Canaã, isso é maravilhoso. Eu quero estar meditando no livro de Atos do Apóstolo, no capítulo 3, a seguir. Pois o texto diz, a cura de um coxo, e depois vem o discurso de Pedro no templo. E diz assim, Pedro e João subiu juntos ao templo à hora da oração, a nona. Ora, era trazido um homem que desde o ventre da mãe era coxo, o qual todos os dias punha à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. Pedro, juntamente com João, fitando os olhos nele, disse, olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. Disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Tomando-o pela mão direita, o levantou e logo seus pés e artelhos se firmaram. Saltando ele, pôs-se em pé e começou a andar. Então entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo viu andar e louvar a Deus, reconheceram-no como o mesmo homem que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo, e ficaram cheios de pasmo.
e assombro pelo que lhe acontecera. E apegando-se o coxo a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles ao pórtico de Salomão. Quando Pedro viu isto, disse ao povo: Homens israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nosso próprio poder ou santidade tivéssemos feito andar este homem? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu Filho Jesus, a quem vos entregastes. Perante a face de Pilatos, negastes, tendo ele determinado que fosse solto. Amém? Até o versículo 13. Que palavra tremenda e poderosa é essa? A cura de um coxo, irmãos. Para quem olhava para aquele coxo na porta do templo, se sabe que as pessoas olhavam para ele com, assim, com pena, né? Tadinho, né? Ele é coxo, ele tem um defeito físico de nascença, ele nasceu dessa forma. Tadinho, deixa eu dar uma moedinha para ele, né? Deixa eu dar um dinheirinho para ele, porque ele é um pedinte, ele é como se diz, uma pessoa que, para trabalhar, dependendo da empresa, não pega, não. Hoje que estão trabalhando, mas antigamente, você imagina aquela época, o que esse homem sofreu, mas era desde o ventre. Só que Pedro e João estavam subindo junto para onde? Para o templo buscar a face do Senhor. Irmãos, eu quero falar uma coisa muito importante para nós cristãos. É muito importante esse subir ou ir para a casa do Senhor para tão somente buscar a face dele. Vejo que a nossa igreja agora está das 7 às 8, né, com a torre de vigia. Você não tem noção de como isso é importante. E eles estavam indo lá, e o horário era às 3 da tarde, era a hora nona. Os dois estavam lá, buscando a face do Senhor. Mas, quando eles iam indo, vinha esse homem, enquanto eles estavam indo, vinha trazendo esse coxo também. E o coxo, as pessoas davam esmola normal. Sabe o que o coxo fez? Olhou para João, para Pedro e João, estendeu as mãos, eu creio, uma esmolinha pelo amor de Deus. Aquilo, sabe, aquilo queimou no coração de Pedro e de João. E eles falaram assim para aquele coxo: olha para nós. É muito importante olhar, meu irmão. Quando você olha fitamente para o rosto dos teus irmãos, muitas das vezes no olhar, ele fala muita coisa, sabia? O teu olhar muitas das vezes pode estar transmitindo na vida daqueles que muitas das vezes estão passando por lutas, por enfermidade, o olhar de Jesus. Você sabia que você transmite o olhar de Cristo? E esse olhar é tão profundo que quando ele olhou para eles, ele levantou o olho e olhou para Pedro e João. Pedro falou com autoridade: em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. E esse homem, sabe, nasceu uma fé dentro do coração dele. Você sabe que isso é fé, porque mais adiante Pedro vai falar que é fé. E a fé na vida do cristão nos faz, irmãos, crer no Deus do impossível. A fé, a palavra de Deus diz que é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que você não está vendo. Ele creu nesta palavra. O coxo creu. Quando ele falou: se levanta, não tenho prata e não tenho ouro, mas aquilo que eu tenho aqui, eu vou te dar. Eu tenho Jesus Cristo na minha vida. Um Jesus que para ele enfermidade não existe, a morte também não existe, que para ele, sabe, nada é impossível aos olhos do Senhor. E eu tenho ele para você. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E o coxo creu. Quando ele levantou os artelhos, a perna dele ficou perfeitinha. Sabe quando o Senhor começou a andar e pular? E aquilo chamou a atenção de quem? Da multidão, das pessoas ficaram pasmas, ficaram assim, maravilhadas. Mas como esse coxo, esses moléu aqui pedindo esmola, agora está andando, pulando? O que esses dois homens têm? Mas olha que coisa linda, sabe, irmãos? Pedro e João, eles não trouxeram a glória de Deus para a vida deles. Falaram: olha, não fomos nós, não, mas é o Jesus que nós servimos, foi ele. Aqueles que vocês sabem torceram para a morte dele, e hoje ele está vivo. Foi ele que operou, foi ele que curou esse coxo.
Ele agora não é mais aleijado, mas ele está perfeito. Sabe, irmãos? A multidão ficou alvoroçada. Mas no meio da multidão também, quando todo mundo viu aquele, né? Sabe o que eu acho lindo dos apóstolos? Eles não perderam oportunidade, irmãos. Quando ele viu aquela multidão, Pedro começou a falar: arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam perdoados todos os teus pecados. Irmãos, aquele povo creu. Você sabia que nós, através do poder do Senhor na nossa vida, através de nós servimos o Senhor em espírito e em verdade, no abrir da tua boca, multidões estão te ouvindo. Você sabe o que aconteceu? Quase 5.000 pessoas deram crédito àquela palavra. Foi pela cura? Também. Mas a palavra que eles começaram a falar soou um poder na vida daquelas vidas. Aí o que aconteceu? O sacerdote, o capitão e o templo, né? Ó, aqui no versículo, no capítulo 4 diz: estando eles falando ao povo, quando ele estava falando aquela multidão maravilhosa, chamou a atenção. Sobreviveram o sacerdote, o capitão do templo e os saduceus, olha que nome difícil. Os saduceus ficaram perturbados, mas como? Quase 5.000 pessoas creram nesse poder, mas o que esse homem tem? Foram lá espremer Pedro e João, prenderam. Irmãos, diante de uma cura maravilhosa desse, eles foram presos. Você sabe o que Satanás quer fazer na vida dos homens e das mulheres de Deus, que pregam o evangelho, que oram por vidas e que falam do amor de Cristo, falam do evangelho da salvação, do arrependimento? Eles ficaram morrendo de inveja. Eu quero saber o que você fez com esse povo. Pegaram os dois e prenderam, mas não puderam ficar com eles presos. Você sabe por quê? Porque a multidão estava alvoroçada, eles ficaram com medo do quê? De ter um rebuliço, né? Por quê? Porque o povo estava a favor deles. Irmão, o Espírito Santo de Deus, ele trabalha de uma maneira tão sobrenatural que nós nunca vamos entender o poder do Senhor. E você sabe o que eles perceberam? Que Pedro, ele não era uma pessoa assim de leitura, não tinha, sabe, nós vai, nós volta e nós fica. E nós fomos desse jeito assim. Mas o importante não é a pronúncia, mas, sabe, aquele compromisso, é aquela aliança com Deus que faz a diferença, irmão. Às vezes nós fazemos aliança com pessoas que não tem nada a ver com a nossa vida. E a aliança, a gente pensa que está com aliança, mas já quebrou há muito tempo. Falta aliança de amor, de comprometimento, aliança, sabe, de respeito mútuo, aliança de perdão, que nós muitas das vezes temos essa dificuldade. Quando eles falaram desse poder do Senhor, quase 5.000 pessoas se converteram, porque ele falou: ó, arrependei-vos e convertei-vos para que seja pagado os vossos pecados, e assim tenha um refrigério na tua alma. Você tem noção do perdão do Senhor? Irmão, Satanás, ele quer colocar um apelido terrível na vida das pessoas. Aquele coxo era, sabe, aquele paralítico. É aquele, sabe, e é assim hoje. Tá? Aquele drogado, sabe aquele drogado? Aquele bêbado, ou então aquela prostituta, aquele mentiroso. Mas só que quando chega Jesus, muda a história. O adúltero não é mais adulto, porque Jesus limpa e purifica. Ele criou aliança com Deus, querer transformar. Ainda que as pessoas não creiam. O importante não é as pessoas, mas o Deus que ele serve. E muitas das vezes nós queremos, sabe, irmãos, nós recebemos os apelidos que as pessoas colocam. E você fica para baixo e você não vê mais o poder do Senhor. Esse coxo, quando ele olhou para Pedro e João, ele não enxergou que ali estavam dois discípulos de Cristo. Ele não enxergou que eles iam subir para orar, para buscar a face do Senhor. Ele não enxergou isso, não. Ele enxergou que eles tinham condição de dar uma esmolinha para ele. Mas só que eles tinham o dono da vida, eles tinham Jesus Cristo. E quando Pedro abriu a boca, você pode ver, não só ele, Jesus curou e transformou totalmente, e como Pedro viu que aquela multidão se aproximou, ele não perdeu a oportunidade. Não perca a oportunidade de falar de Jesus, que é um Deus que cura, que salva, que liberta, que transforma. Não importa o apelido que você foi colocado. Irmãos, um dos apelidos mais tristes que eu vejo assim no ser humano, irmão, aquilo, e se eu ouço alguém falar isso para mim, de alguém, eu repreendo na hora, porque eu não posso aceitar isso de jeito nenhum. Derrotado. Sangue de Jesus tem poder.
Sabe aquela pessoa? Ele é um derrotado. Ele não é derrotado, muito pelo contrário. Ele é um conquistador. Jesus vai abrir as portas. O Senhor, essa derrota que entrou na vida já caiu por terra. Porque, principalmente, a pessoa que se sente dessa maneira, derrotado, sabe, paralisado, em áreas. Esse aqui estava paralisado, ele era coxo de uma perna, não cava, né, os artérios totalmente, tudo torto e acabado. Mas tem pessoas, irmãos, que nós estamos falando aqui, que ela está com defeito, ela está com problema na alma, ela se sente a pior pessoa no meio de todo mundo. Mas só que não é todo mundo que vai se justificar, porque a multidão, quando viu o coxo curado, poxa, ele foi curado, mas como? Esse cara era coxo, ele era um mendigo, né? Olha, dependendo de uma moedinha para sobreviver, mas com aquela cura, ele ia arregaçar as mangas, ele ia trabalhar, conquistar tudo aquilo que ele não conquistou na vida dele. E ele não era novo, não, tinha mais de 40 anos. Você já imaginou? Era do ventre. Tem pessoas que desde o ventre da sua mãe, a vida dele tem sido uma tristeza, tem sido estéril, em várias áreas. Uns é na sentimental, outra na vida financeira, outra na vida ministerial. Está repreendido em nome de Jesus. Essa esterilidade não tem poder na vida daqueles que esperam no Senhor. Jesus não fez nenhum de nós para sermos estéreis, irmão, mas o Senhor fez nós, como Pedro e João ali, para semearmos as boas novas, onde quase 4.000, quase 5.000 pessoas se converteram ao Senhor. E, sabe, por causa disso eles foram punidos, porque o diabo ele quer te tocar, ele quer te prender, ele quer arrumar um lugar para te fechar a boca, não vai ficar preso, você vai mostrar o que você tem, o que você tem. Aí, quando você fala, eu tenho Jesus Cristo, Satanás, ele entra por uma porta, ele tem sede para fugir, em nome de Jesus. Ele não tem poder de prender. Jesus Cristo, aquilo que o Senhor deu na tua vida, um talento, a unção de cura, a unção, sabe, os dons de profecia, os dons de milagre, sabe, da palavra, mestre da palavra. Tem pessoas, irmão, que está tão ruim, que não, ela deixou aquela voz da multidão entrar no coração dela, e ela não tem força para se levantar. E o Senhor fala para você hoje: levanta e anda, vai fazer a minha obra, porque quando eu te chamei, foi desde o ventre da tua mãe, você foi escolhido e chamado pelo nome. Então não tenha medo, não tenha medo daqueles que querem que você fique paralisado, medo daquele que Satanás luta para te colocar, para te prender, trazer muitas das vezes uma doença ou enfermidade. Há um Deus no céu e há uma igreja que ora. Temos que estar intercedendo. Eu falo, irmãos, em nome de Jesus, você está na tua casa. Se você lembrou de alguém, lembrou do nosso presbítero Júnior, comece a clamar pela vida dele. E você fala, mas nem pergunte para Deus por que estou orando pelo Júnior, por que estou orando pelo Décio, por que eu estou orando pelo Ronaldo, por quê? Não pergunte por quê. Entre diante da presença do Senhor e fala, Jesus, visita a vida do nosso irmão Júnior, Pai, e naquilo que ele tem passado, naquilo que ele tem vivido, naquilo que o inimigo tem colocado ele no calabouço para ele se calar, para trazer vergonha, para matar a fé dele. Senhor, fortalece, renova, enche da tua presença, porque o Senhor colocou essa unção na vida do teu servo, escolhido desde o ventre. Vocês estão aí, ó, escolhido desde o ventre. O Décio, o nosso irmão Naldo não estão aí por acaso, não, ninguém, o Júnior não está apresentando um bom dia por acaso, o Senhor marcou ali na agenda dele, o meu servo, eu quero ele na mídia, fazendo a minha obra, esses estão atrás das câmeras, mas olha aonde vai o evangelho, e eu falo para todos aqueles que estão ouvindo, irmãos, em nome de Jesus, não seja egoísta, mas compartilhe essa live, são mais de 130 pessoas, eu não sei quanto está tendo de pessoas agora, que eu esqueci, mas, irmãos, se cada pessoa compartilhar essa live, você vai estar evangelizando, você vai ser a boca de Pedro e João nesse dia aqui. Quantas vidas vão se converter? Quantas vidas vão chegar aos pés de Cristo? Ah, mas por que eu tenho que compartilhar? Você tem noção de quantas vidas, muitas das vezes, estão numa cama de depressão, de quantas pessoas estão no leito do hospital, esperando, sabe, uma oração, aguardando que alguém fale, olha, tem alguém intercedendo por mim, falando que o meu caso tem jeito, porque o Deus do impossível já entrou no leito do hospital, o Senhor do Deus do impossível já entrou na tua casa, onde você tem sonhos que não conseguiu realizar,
O Senhor ainda realiza sonhos, irmão. Deus realiza sonhos. Eu posso falar isso com conhecimento de causa, irmãos. Um dia nós moramos em Extrema, um lugar, um paraíso maravilhoso, mas um lugar que nós fomos mais provados. E quando o Senhor recolheu meu pai, eu perdi o sonho, eu não sonhei mais nada. Eu perdi o sonho. E um dia eu amo ouvir louvor e tinha uma irmã cantando que o Senhor realiza sonhos. Meu Senhor, aquela palavra entrou de uma forma, irmãos, e o Senhor tem realizado nosso sonho. Coloca os teus sonhos no papel e fala, Senhor, o meu sonho, Vicentina, é alcançar vidas, é alcançar aqueles que estão prostrados, aqueles que diante daquela grande multidão está marginalizado, não tem nome, sabe, não tem mais, ninguém dá mais crédito. Senhor, essas vidas eu quero alcançar. Aqueles que estão desenganados pela medicina, me usa como Pedro, Senhor. Usa a vida dos meus irmãos como Pedro e João. Mas nós só podemos alcançar isso, irmão, quando nós entramos na casa do Senhor, quando nós nos curvamos diante dele e buscamos a face dele e fechamos assim, sabe, irmãos, ouvir a voz do Senhor. Hoje eu ouvi, Senhor, eu quero interceder pela tua igreja, pela vida dos meus pastores. Pastor Rogério colocou esse tempo de oração, irmãos. Vocês não tem, olha, não tem noção de quantas vidas está sendo alcançadas. Mas é somente oração, irmãos, é a oração que nos leva a fazer isso que Pedro e João fez. Para onde que eles estavam indo? Às 3 horas da tarde, subiu juntos ao templo às 3 da tarde para buscar a face do Senhor. Se nós não formos revestidos dessa presença, desse poder, chamarmos Jesus para dentro do nosso barco, porque muitas das vezes Jesus está dentro do nosso barco e ele está dormindo, que nem estava lá junto com os discípulos, mas ele não está dormindo. Você não está só. E quando Jesus está no barco, ele vai nos direcionar, ele vai nos dar a direção para o caminho certo, irmãos. E não adianta ficar murmurando, não murmura, mas fazer que nesse louvor em tudo, vamos agradecer a Deus pelos dias de choro, pelos dias de tristeza, pelos dias que nós passamos. Eu vou falar para a igreja, o crente não anda com mentira, e é pecado mentir. Quando o pastor Manuel começou com esse problema de perder a fome, por 3 vezes eu vi o Senhor, eu vi que Manuel não ia resistir. Mas eu falei, Jesus, o Senhor não falou no meu coração, porque eu conheço um Jesus que cura. O Senhor da fraqueza, ele faz. Olha o que Jesus faz. Aquele que está fraco, ser forte. Diga ao fraco, eu sou forte. Ô, glória. Diga ao coxo, vai andar. Diga àquele que não sonha mais, comece a sonhar, porque eu sou Deus que realiza o sonho. Para aqueles que estão, sabe, desenganados da medicina, atravessando, irmão. As pessoas falam, nossa, por que tem casamento se acabando? Porque Satanás tem entrado no meio. Então, expulsa esse demônio e cai por terra. Porque o Senhor vai restaurar casamentos. Sabe aquele primeiro amor do casamento? E onde que Jesus entra com esse primeiro amor? Jesus entra quando tem perdão. E o perdão, irmão, ele nos limpa. O perdão, ele nos lava no sangue do Cordeiro. É o sangue de Jesus aqui, ó. E aí, justificado, justificado, justificado. O Senhor quer justificar a pessoa. Você errou, mas você entrou na presença e pediu perdão. E você está buscando força do Pai. E Jesus fala, eu te renovo hoje. Jesus está visitando vidas, irmãos. Eu estou sentindo a presença do meu Deus. E o Senhor está trazendo a cura, o milagre na vida daqueles que estão esperando do Senhor. Ele é poderoso, irmãos. Jesus é maravilhoso. E eu fico aqui maravilhada, né? Porque realmente os sacerdotes, os capitães, os saduceus, não, nós vamos prender esse homem, prender mesmo, fica preso por causa de um grande milagre desse. Ou você acha que quando a igreja Canaã começa a ministrar a palavra, trazer vidas para o altar, batismo que vai ter, nós estamos já, né, já pegando os nomes para o batismo, você acha que o inimigo das nossas almas fica feliz? Não. Aí ele entra mesmo, ele entra com fúria, né? Para querer trazer realmente situações para que a obra não cresça. A obra não pode crescer, porque são mais vidas salvas, curadas, libertas, transformadas. Eu nunca vi tantas pessoas clamando pela vida do meu pastor, do meu esposo, como teve agora.
Então, quando a igreja começa a orar, os anjos da igreja estão lá, clamando, mas a igreja junto orando também. Deus começa a operar de uma maneira sobrenatural. Se o inimigo já está preparando para colocar na prisão, está. Mas quem é mais do que o nosso Deus? Quem é que pode com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo? Pedro falou aqui, né? O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, ele é o mesmo. O Deus de José é o mesmo. O Deus de Ana é o mesmo. O Deus de Paulo é o mesmo. Irmãos, é o mesmo. E nós queremos assim. Eu aceitei Jesus, agora eu sou servo de Deus. Senhor, eu oro, eu busco, eu clamo, mas eu não quero deserto, não, Jesus. Eu não quero vale, não. Eu não quero dias difíceis, não, Senhor. Irmão, Deus nos prova como ouro, para que nós nos fortaleçamos na fraqueza. Quando você pensa, Jesus acabou, aí o Senhor envia, se possível, um anjo. Ele vai onde vocês. Um anjo? Jesus envia um anjo? Envia, olha, enviou. Onde estavam presos lá, você viu? Prenderam Paulo e Silas, estava o anjo lá. Se for necessário, o Senhor envia o anjo, muitas das vezes em forma humana. Ó, meu irmão, eu estou aqui para te ajudar, estou aqui para falar que eu estou com você. Deus envia, irmão. E do que nossa igreja estamos temendo? Não tem mais. Jesus está às portas. Abra a tua boca santa, compartilhe essa live. Se cada um compartilhar, vai triplicar essas vidas. E você vai ver quantas vidas libertas, salvas, curadas, transformadas, através do poder da palavra. Não é nós, não. É essa palavra aqui, ó. Essa palavra que nos limpa, que nos purifica, que nos fortalece. E quando nós começamos a falar, você se torna a boca de Deus. Ah, mas não tenho leitura. Eu só sei falar que Jesus é bom. Eu sei só fala, Jesus é bom. E o Espírito Santo de Deus vai interpretar no coração daqueles que acham que Deus é ruim. Nossa, Jesus é bom, hein? Ele é bom. E ele nos convence, irmãos. O Espírito Santo de Deus nos convence. Ele nos convence de uma maneira tão linda que agora eu sei, Jesus, como é bom buscar a tua face. Como é bom, Pai, entregar tudo no teu altar. Irmãos, tem dias que eu falo assim, ó Senhor, tudo. A vida da minha família, a vida da tua igreja. Tudo. A igreja de Pindamonhangaba, Senhor, é nas tuas mãos que eu entrego. Sabe por quê, irmão? A igreja Canaã não é do nosso pastor. A igreja de Pindamonhangaba não é nossa, é do Senhor. E vocês estão aí fazendo esse trabalho lindo. É o Senhor que está adiante. Nós, ó, irmão, Jesus vai adiante e nós vamos atrás, ó. Ele abre porta, ele abre caminhos, ele quebra prisões, ele quebra laço, ele quebra toda a fúria, ele repreende a fúria do inimigo que não tem poder na nossa vida. Satanás não tem poder na nossa vida, irmãos. Sabe, para matar, roubar e destruir. Ele pode lutar, mas na autoridade do nome de Jesus. Ele entrou por uma porta, porque ele é astuto. Mas, ó, olha a ordem do Senhor, ó, 7 para desaparecer. 7, em nome de Jesus, bate em retirada toda a fúria, todo levante, toda a força contrária, toda boca maldita, toda palavra sentença. Você sabe o que é sentença? É aquele, ó, esse daqui não vai dar em nada. Não, aquilo ali é um derrotado. Não, aquilo está repreendido em nome de Jesus, na igreja de Cristo. Essa sentença não tem poder. O Senhor envia o anjo dele nos 4 cantos, olha, com a espada de fogo mesmo, cortando toda a seta, todo o dardo, toda a fúria. É o anjo do Senhor a serviço da igreja, irmão, pelejando por cada um de nós. Nós não devemos temer que nesses dois aqui levou a cura, foram presos, pararam de pregar, mas nunca. Pedro e João continuam ministrando a palavra do Senhor. Nada, nem altitude, nada, nem altura, nem profundidade, nem presente, nem porfim, nem tribulação, nada vai nos fazer parar de falar do amor de Cristo a cada vida, em nome de Jesus. Já deu a minha hora? Já deu a hora, Derso? Sim ou não? Glória a Deus. Olha, eu achava, Senhor, acho que só 15 minutos, mas você começa a falar de Jesus, quer falar o dia todo. Oh, Jesus. Palavra boa, né? O Senhor cura todos os coxos. O Senhor cura todas as enfermidades. E o Senhor visita os lares das famílias. E o Senhor visita os enfermos. E aqueles que estão sentenciados. O Senhor toca com a mão poderosa e manifesta a glória dele. Em nome de Jesus. Amém?
Glória a Deus. Amém, pastora Vicentina, graças a Deus, né? É isso que Deus quer, nos tirar da prisão, né? Em nome de Jesus. Dizer que Ele é o Deus das nossas vidas. Glória a Deus por esta palavra. E nesta mesma graça, unção, eu gostaria de convidar a senhora para estar orando, né? Amém. Pelos pedidos de oração que está aqui no Face e no Amém. YouTube. Por favor, pastora. Em nome de Jesus. Senhor Jesus, Pai, nesta manhã, diante da tua doce e santa presença, Senhor. Jesus, nós não alcançamos lugar nenhum porque somos mortais. Mas a tua presença, Senhor, ela entra nos lugares mais impossíveis, imagináveis, Senhor. Onde houver uma pessoa, Pai, clamando pelo teu socorro. Visita agora, Senhor, aqueles que estão nas prisões. Não só a prisão mesmo, mas na prisão, Senhor. Muitas das vezes aprisionado por sentimentos, aprisionado, Pai, por malignidade, aprisionado por sentenças, aprisionado por apontar de dedo, Senhor. Seja repreendido agora. Verdade. Entra nos hospitais, visita os enfermos, Senhor. Aqueles que precisam de uma cura, entra com cura agora. Em nome de Jesus, eu apresento também a vida, Pai, do meu esposo. Fortalece ele a cada dia, renova as forças dele. O Senhor tem sido o nosso bom pastor, Pai. Aleluia. Nada tem nos faltado. O Senhor tem guardado, livrado o Senhor de todo mal, Pai. Visita os lares, Senhor. Visita as famílias, os casamentos, visita os filhos, visita a juventude. Deus, todos os líderes, Senhor, da Igreja Canaã, reveste da tua presença. O pastor Rogério, o pastor Anderson, Senhor, a nossa irmã Mirna, Senhor, a Vivi, Senhor, os filhos do teu servo. Papai querido, todos os obreiros da tua casa sejam revestidos do teu poder, do teu Espírito Santo. Toca com a tua mão poderosa. E toda a fúria, Pai, e todo laço, e todo dardo, tudo aquilo que vem, Pai, para minar as forças do teu povo, nós repreendemos na autoridade do teu nome. Renova as forças de cada um. Aleluia. Nos enche da tua presença, do teu poder, do teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém? Amém, Jesus. Glória a Deus, pastora Vicentina. Amém. Amém. Deus abençoe. É isso, gente. Graças a Deus, né? Eu estava falando aqui sobre as prisões, né? Antes de pedir a pastora. E é isso, nós temos vários tipos de prisões, né? As prisões das nossas cegueiras, né? Do não ouvir a palavra do Senhor, né? Essas são as prisões no nosso olhar espiritual. Então, aquelas que realmente, né? Dependente também, né? De ser um coxo, de ser cego realmente. Nós temos todas essas prisões, mas Deus é poderoso para nos curar, né? E assim como ele fez aqui na vida desse coxo, né? Ele falou assim, é no nome de Jesus Cristo de Nazaré, levante-se e ande. E é isso que Deus está falando, independente daquilo que você está passando aí, da prisão que você está, levante-se, meu irmão, e ande. É pela fé no Senhor Jesus Cristo. Não deixe que a prisão do seu problema, da sua angústia, da sua tristeza, deixe de você levantar nesta manhã e caminhar ao encontro do poder do Senhor Jesus Cristo. Glória. E é isso que Deus está falando aqui para nós nesta manhã. Palavra poderosa do céu. Então, que você possa se levantar nesta sexta-feira, pelo nome de Jesus de Nazaré, e andar com poder, com graça, com vitória, em nome de Jesus. Que Deus continue te abençoando, pastora Vicentina, a sua vida. Glória. Graças a Deus por ter sido boca de Deus para nós, viu? Obrigado por sempre ser humilde e aceitar o convite, né, do nosso Bom Dia Canaã, e está sendo aqui um instrumento de Deus para as nossas vidas, viu? Que Deus continue abençoando a senhora, o seu ministério, a sua vida, né, de fé, de palavra, de ministrações, juntamente com o pastor Manuel, que Deus visite a saúde dele e o restaure 100% para a glória do Senhor, para continuar aí caminhando junto contigo e realizando esta obra que Deus colocou na vida de vocês, juntamente com a sua família, que seja a bênção de Deus. Ao Ederson Naldo também aí, Deus abençoe. Obrigado por sempre aí estarem disponíveis a esta obra do Senhor, e eu creio também que Deus tem muitas coisas a realizar ainda na vida de vocês, viu? Creia nisso. Amém. E é isso, meus irmãos. Que Deus abençoe a vida de todos vocês. Bom demais estarmos aqui. E eu peço a todos vocês, coloque a mão no teu coração nesta manhã. E que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo,
as doces e as ricas consolações do seu Santo Espírito estejam com todos nós desde agora e para todos sempre. Dizemos juntos, amém, amém Amém. e Glória a amém. Deus. Louvado seja Amém. Deus, um final de semana abençoado, um feriado abençoado na presença do Senhor, com juízo, viu, meu irmão? Você é crente, lavado e remido pelo sangue, hein? Vigia naquilo que você vai fazer nesse final de semana, viu? Às vezes você pode estar aí presente numa mesa que tem coisas ali que não é de Deus, então vigia. Comer chocolate você pode, mas com moderação também, tá? Mas, né, vamos ficar de olho. Deus está de olho em todos nós, viu? Que esta palavra reverbere ao seu coração neste final de semana e que você possa se levantar de todas as suas angústias, de tudo aquilo que te aprisiona, né? E crer no poder do Senhor Jesus Cristo. Amém? Um beijo no seu coração. Shalom, shalom. Amém. E nos vemos na segunda-feira. Se ele não voltar, estaremos aqui para mais um Bom Dia, Glória a cara. Deus. Deus abençoe. Beijo.